A ciência é uma construção humana que foi sendo aprimorada com o passar do tempo. Na atualidade, sabemos que a ciência é uma ótima ferramenta que contém no seu próprio método um mecanismo de correção de erros. Além disso, a ciência é um conjunto de conhecimentos que tem como base a teoria e a prática. A junção de uma abordagem teórica e prática do conhecimento, juntamente com o conhecimento empírico, o ato de testar, medir, observar, dá origem ao que a gente chama de método científico. A ciência é fragmentada em várias áreas do conhecimento, como a física, a química, a biologia, a astronomia, a astrobiologia, entre outras, justamente pela sua amplitude e complexidade. Fragmentar a ciência em várias áreas possibilita um melhor entendimento mais aprofundado em determinado assunto. É importante saber que todas as áreas do conhecimento científico são regidas pelo método científico, que por sua vez constitui o alicerce da ciência moderna. Olá pessoas, aqui é o Felipe Nascimento, seja muito bem-vindo para mais um vídeo. Não se esqueça de se inscrever no canal, ativar as notificações, deixar o seu like para contribuir com a divulgação científica no Brasil. É muito comum a gente ouvir por aí a seguinte frase: ah não, mas isso é só uma teoria. Falando, por exemplo, da teoria da evolução, da teoria do Big Bang, da tectônica de placas, a teoria da relatividade geral de Einstein. Tem gente que diz que até mesmo a teoria da gravitação de Newton está errada, como por exemplo os terraplanistas. Bom, aqui a gente pode fazer uma diferenciação da palavra teoria, por exemplo. A palavra teoria ela pode ser utilizada no senso comum e também dentro da ciência. Então é claro que a palavra teoria, sobretudo quando a gente está falando de uma teoria científica, ela tem ali um significado bem diferente do termo utilizado pelo senso comum. Por exemplo, a palavra teoria dá a impressão que significa uma hipótese, um palpite, uma ideia ou uma suposição. Entretanto, não é essa a abordagem da ciência. Uma teoria científica, para vocês terem ideia, é o mais alto grau que um cientista pode alcançar, porque ela é uma junção ali de uma abordagem teórica e prática do conhecimento que descreve a nossa realidade, pelo menos na atualidade. Então, o melhor que a gente conhece do mundo natural e do universo são baseados em teorias científicas, que é, no momento, a melhor descrição que nós temos da realidade. Ou seja, a ciência segue evidências, experimentação, observações, tem ali um corpo teórico, uma descrição teórica. Então, por exemplo, quando uma teoria no campo da física tenta descrever algo do universo, a linguagem utilizada teórica é a matemática. Então a matemática ela faz ali uma descrição perfeita daquilo que a gente observa na natureza. E claro, quando isso não condiz com o que é observado, então essa teoria é modificada ou mesmo descartada. Então, se uma teoria é válida na atualidade pelo consenso científico, então você pode ter certeza que é o melhor que a gente tem no momento. Isso é uma teoria científica baseada em evidências, em observações, em testes e, portanto, não faz sentido dizer que é só uma teoria. Esse é o primeiro passo para a gente entender como é que funciona a ciência. Uma outra coisa muito comum é que, se você reparar, os cientistas são distribuídos na ciência entre os experimentalistas e os teóricos. Ambos são muito importantes. E aqui eu posso trazer um exemplo. Michael Faraday era um ótimo cientista e experimentalista. Faraday é reconhecido mundialmente por ser um incrível cientista no campo do mundo experimental. Entretanto, ele não era bom em matemática. Na prática, ele pôde unificar o magnetismo e a eletricidade, dando origem ao eletromagnetismo. Magnetismo, eletricidade, eletromagnetismo, que, grosso modo, seria a própria luz em manifestação. Em contrapartida, Albert Einstein
não era um físico experimental, ele era um físico teórico. Então, como a gente sabe na atualidade, a partir de Einstein, o espaço e o tempo não são mais falados na física como coisas separadas. Tanto que a gente chama de espaço-tempo, porque um é intimamente relacionado com o outro. O espaço-tempo, na verdade, seria uma malha flexível que pode se curvar perante a existência de matéria. E é esse cenário dinâmico que permeia todo o universo. Então, aonde existem corpos de massa astronômica, como estrelas, planetas, satélites naturais, galáxias, entre outros, existe ali uma curvatura do espaço e do tempo que pode ser demonstrado tanto na observação como na matemática. Aliás, ele descobriu na matemática que o espaço-tempo tinha essas propriedades. É claro que a curvatura do espaço foi constatada pelo astrônomo Eddington e Sobral, que observou a deflexão da luz de uma estrela no eclipse total do Sol. Se eu não me engano, isso foi 4 anos depois de Einstein publicar a teoria da relatividade geral. Mas, por exemplo, as ondas gravitacionais também é uma previsão da teoria da relatividade geral, onde Einstein previu, através da matemática somente, que grandes colisões no espaço-tempo, como por exemplo o choque entre 2 buracos negros, gera ondas gravitacionais que se propagam pelo espaço na velocidade da luz em todas as direções. Em 2016, o Observatório LIGO pôde detectar uma dessas ondas gravitacionais provenientes da colisão entre 2 buracos negros a 1,8 bilhões de anos-luz daqui. E na época Einstein não tinha aparelhos para testar essa previsão. Mas 100 anos depois da sua previsão matemática, o Observatório LIGO pôde constatar as ondas gravitacionais. Ou seja, a teoria e a prática sempre acabam se unindo no final. Como eu dizia, Faraday, que descobriu experimentalmente, unificou a eletricidade e o magnetismo, mas não sabia a matemática, foi preciso que James Clerk Maxwell, um matemático e físico, pudesse fazer as equações de campo, para que aquilo que Faraday demonstrou na prática pudesse ter um corpo teórico. E não foi diferente com Einstein. Ele previu, por exemplo, a curvatura do espaço e as ondas gravitacionais, mas que posteriormente, através da observação, nós pudemos detectar. Ou seja, Einstein deixou pronto um corpo teórico que posteriormente aquilo que a gente observava corroborava com aquela matemática. Faraday demonstrou que o magnetismo e a eletricidade juntos são o eletromagnetismo, e Maxwell pôde ali escrever um corpo teórico matemático e unificar. Então, como eu disse no início, recapitulando, a ciência é um conjunto de conhecimentos que tem como base a teoria e a prática. A junção de uma abordagem teórica e prática, juntamente com um conhecimento empírico, dá origem ao que conhecemos hoje como método científico. Ou seja, a teoria e a prática são unificadas na ciência. Então, quando você ouvir, por exemplo, sobre a teoria da evolução, a teoria da gravitação, teoria da relatividade, teoria do Big Bang, teoria da tectônica de placas, todas essas e muitas outras são as melhores descrições que nós temos da realidade no momento. Portanto, negar uma dessas teorias científicas é o mesmo que negar a realidade. Então, isso é ciência, este é o método científico, e é por isso que a ciência traz uma grande confiabilidade. E é com ciência que a gente trabalha aqui no canal. Então não esquece de se inscrever, ativar as notificações e agora escuta aí o recadinho que eu tenho para você. Olá pessoas, aqui é o Felipe Nascimento, tudo bem com vocês? Hoje eu estou aqui para apresentar o meu mini curso de astrobiologia valendo gratuitamente um certificado que é reconhecido aí por diversas universidades como horas complementares. Então, se você quer garantir o seu, entra aí no grupo, no link que está em algum lugar desse post, que é muito fácil de participar. Te espero lá, um abraço e até mais.